Olá, seja bem-vindo. A você que está neste momento aqui comigo para dedicar o seu tempo para um novo aprendizado, esse curso de finanças pessoais tem em sua definição o ensino de gestão financeira na prática, mas voltado para os conceitos e orientações estabelecidos pelos princípios da Palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. Então, por não ser mais do mesmo, o público-alvo se torna específico, mais qualificado e muito especial. Esse curso está dedicado às pessoas que têm em seus objetivos trilhar por um caminho novo que tenha Deus na parceria e na riqueza pela lógica do sobrenatural, a que transborda para além de si mesmo. Não é difícil de entender, para aqueles que buscam estar na vontade do Senhor, que o padrão do sucesso da sociedade que estamos inseridos não é o modelo aplicado por Deus, especialmente em sua palavra que está na Bíblia Sagrada. Mas como assim? Vou te explicar melhor. Vaidade não anda com a virtude. Riqueza não garante contentamento. Sucesso não representa satisfação de realização. Dinheiro não compra confiança. Status social não define caráter. E o tempo, senhor da razão, não está sujeito a homens, seja qual for a posição social. Tudo tem prazo, tudo finda e tudo recomeça e tudo sem a minha e sua opinião, seja lá de quem for. Deus estabeleceu assim. E as leis do universo, os fundamentos naturais, seguem a ordem do sobrenatural, desde o princípio de tudo. Tudo bem que não acredita assim, isso não está sob julgamento, apenas continua do jeito que sempre foi. No começo da juventude, em torno dos 20 anos de idade, ainda jovem, boa parte das pessoas buscam crescer profissionalmente, responder aos compromissos dos ideais normais de quem já responde por si mesmo. E às vezes fazem parte da responsabilidade de ajudar com as despesas de sobrevivência da família. Mas não para só por aí. Ainda tem o desafio de buscar acrescentar patrimônio pessoal para sair da linha da sobrevivência e tirar a cabeça da linha d'água. Um pouco mais não demora a alcançar a fase adulta nos 40 anos de idade. É fácil entender que o modelo baseado na meritocracia, na riqueza da lógica de escassez, tem seu próprio jogo e as regras que se alteram constantemente. Vou explicar melhor daqui a pouco. Pessoas na insanidade de buscar status e riqueza acreditam que, não só eu, mas tantos outros, já percebeu que peão se tornando rei, rei acabando como peão, gente voltando para a caixa antes do jogo terminar, enquanto outros, aparentemente ganhando tudo, se vendo a obrigar a entregar seus feitos assim de bandeja para outros jogadores. Então, escolha a frase que melhor explica tudo isso. No fim do jogo, o rei e o peão voltam para a mesma caixa. É um provérbio italiano. Ou você pode ficar com essa. Tudo tem seu tempo determinado. E há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Está em Eclesiastes, capítulo 3, do versículo 1 ao 8. Esse projeto de estudo apresenta um caminho novo para quem está começando e uma nova perspectiva para aqueles que já estão no caminho de alcançar sua independência financeira. Mas o desafio aqui é grande. O que realmente importa? Esta é a pergunta desse curso. O trecho desse versículo bíblico é muito poderoso e acaba com essas promessas fraudulentas de fique rico em pouco tempo fazendo isso, espalhados nas redes sociais. Sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação, seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Está em Filipenses capítulo 4, versículo 12. Tem outra mensagem poderosa que denuncia promessas irresponsáveis de gente interessada apenas em tirar proveito dos ambiciosos. E é essa. Fui moço e agora sou velho, mas nunca vi desamparado o justo, nem a sua descendência a mendigar o pão. Está em Salmos 37, versículo 25. Pessoas como essas transformaram as suas vidas e até o contexto social de sua época. Eles encontraram o que realmente importa e a ordem que governa o tempo e as leis naturais. Suas obras e vidas transbordaram para além de si e ainda trazem inspiração e significado para a existência de muita gente. Nessa primeira aula, quero apresentar a você quais são os pilares para uma vida financeira saudável. Então, você que busca melhor eficiência na gestão financeira e quer uma sustentação emocional para ter boas decisões com o uso do dinheiro sendo cristão, o jeito saudável para uma vida financeira com contentamento se baseia nesses 3 pilares: conhecimento bíblico, modelo comportamental
e planejamento financeiro. O modelo comportamental todos manifestamos na rotina de vida, nas relações entre compra e venda, nas negociações que fazemos e no valor que atribuímos a um produto que desperte nosso interesse ou um serviço que resolva uma situação que precisamos. Mas isso não significa necessariamente que as decisões são conscientes. Por vezes, reagimos aos impulsos ou por puro capricho de massagear o ego, certos de que estamos no controle da situação. Planejamento financeiro, poucos fazem, e os que fazem têm dificuldades em lidar com os desafios da disciplina e a consistência ao longo do tempo num projeto de futuro. Planejamento realmente é um desafio complicado, até para quem já conhece o processo de colocar em prática seus objetivos. O maior sabotador está na própria pessoa. Mudar hábitos, incutir uma cultura de isso é por uma causa melhor, realmente não é comum. Bom, em conhecimento bíblico, a ignorância e a imaturidade, talvez até a soberba, não ajudam a levar a sério o que a Bíblia orienta sobre como administrar o dinheiro e de que forma lidar com os bens adquiridos pelos princípios e valores bíblicos. Não vejo tanto por má vontade, quero acreditar, mas realmente por ser difícil ceder o controle daquilo que materializa ao pegarmos o dinheiro nas mãos ou tocar naquele produto que tanto queremos, enquanto não sabemos ainda o que é a experiência e o que ainda é subjetivo para nós, que são os conselhos, as orientações e os ensinos que a Bíblia coloca para se aplicar em nossas decisões. Mas os princípios bíblicos já se provaram no tempo e são precisos em exemplificar o quanto o ser humano é incapaz de prever crises e como são importantes para blindar a pessoa da vaidade de si mesmo. É fácil uma pessoa ficar assustada, até paralisada, quando seu conhecimento e experiência são insuficientes diante de um revés que invade o espaço de conforto e segurança. E a experiência está mais para provocar excesso de confiança do que capacidade de previsão. E como diz essa frase, ausência de evidência não significa evidência de ausência. O que isso quer nos dizer não é porque não encontramos algo que aquilo não existe. E esses três pilares, conhecimento bíblico, modelo comportamental e planejamento financeiro, são necessários para uma solidez financeira de quem ainda pode viver por muitos anos e não tem ideia do que vai acontecer ou o que há de vir. Bom, dá até para fazer uma analogia de ensinamentos bíblicos com prosperidade, planejamento com fortuna, comportamento com riqueza, porque fazem parte da mesma estrutura e estão no mesmo princípio que estabelece as leis e diretrizes para uma vida financeira saudável. Prosperidade é uma palavra grega chamada eudô, que significa boa viagem, boa jornada, bem-sucedido. Prosperidade é muito mais do que se vê no aspecto físico e material. Ela tem origem e essência no que está pelo lado de dentro, está na alma e não é circunstancial. O que se vê do lado de fora simplesmente é um alinhamento do que já existe no interior. Os sábios dizem que a vida compreende 5 prioridades importantes para que se vá bem e que é um conceito de prosperidade. Essas áreas são espiritual, saúde, família, amigos e trabalho. Saber definir essas prioridades e compreender o conjunto dessa atuação em prol da vida, pode-se dizer que a pessoa encontrou a prosperidade. Sua alma achou a essência da vida. Um termo fácil para compreender a prosperidade é que uma pessoa próspera não se sente vazia e insatisfeita. Temos uma referência bíblica de prosperidade em 3 João, capítulo 1, versículo 2. Amado, desejo que te vá bem em todas as coisas e que tenha saúde, assim como bem vai a tua alma. Outra referência está em Provérbios 3,16. Vida longa, riquezas e honra. E, especialmente em Provérbios 3, a prosperidade está vinculada com a sabedoria. E a sabedoria com Deus. Olha só, se algum de vocês precisar de sabedoria, peça a nosso Deus, generoso, e receberá. Ele não os repreenderá por pedirem. Está em Tiago, capítulo 1, versículo 5. Prosperidade está na alma, ligada ao espírito, que está vinculado com Deus. E reforçando, uma pessoa próspera não se sente vazia e insatisfeita. Outro pilar é o planejamento, que representa a fortuna. Quem começa a construir uma torre sem antes calcular o custo e ver se possui dinheiro suficiente para terminá-la? Pois,
Se completar apenas os alicerces e ficar sem dinheiro, todos rirão dele, dizendo: esse aí começou a construir, mas não conseguiu terminar. Está em Lucas capítulo 14, do versículo 28 a 30. Fortuna não se vê, são os ativos investidos e o rendimento produzido ao longo do tempo. É o valor da conta de investimento, está vinculado ao equity, também pode-se dizer que é o patrimônio líquido. Tem uma frase que diz assim: tem pessoas que são boas para ficarem ricas e igualmente ruins na capacidade de continuar ricas. Elas não formam fortuna. E por fim, o último pilar está na riqueza, associado ao modelo comportamental. Riqueza é tudo aquilo que se vê: carro, casa, roupas, joias, estilos de vida. E riqueza é assim: quanto mais dinheiro você gasta, menos você tem no final do dia. Uma pessoa pode ser rica e não ser próspera. Sim, pode. Tem um ditado que diz assim: todo mundo é normal até chegar perto. Claro que você já ouviu. Muitas pessoas nem precisam chegar tão perto. É evidente perceber que tem pessoas insatisfeitas e sem contentamento e vazias de si. Nunca o que tem é o suficiente. Disso você vai saber a resposta. Uma pessoa pode ser rica e desafortunada? Claro que sim, pode. Uma pessoa que o comportamento não considera esses pilares pode comprometer sua estrutura social, e sinais de rachaduras aparecem na conta, na concessão de crédito e nas condições de proteção da própria dignidade. Quanto mais carga é adicionada com prestações, financiamentos, empréstimos, se empilhando de bens que aumentam as obrigações de pagamento e o comprometimento de renda, maior é a sobrecarga na capacidade financeira para manter o estilo de vida. Isso gera um ciclo de cobranças por mais recursos, alterando o balanceamento das finanças. Num efeito progressivo, acaba por causar tensões e fadiga no esforço de trabalho para manter cada vez mais compromissos. Com os riscos de ruínas tão altos, parafraseando um ditado popular, o que é um contratempo para quem já está vulnerável? Nesse caso, o colapso. Gente que baseia seu estilo de vida na renda, geralmente apresenta disfunção no comportamento. Em estado contínuo de compensação, são pessoas que precisam de uma dose maior de prazer pelo consumo até chegarem ao estado de compulsão. Estimuladas pela euforia do status social e representação, apoiam a autoestima na sensação do prazer momentâneo, como meio de empoderamento. E a mentalidade essencial para capacitar e produzir fortuna acaba arrastada pelo comportamento a um lugar estreito, prejudicando anos de produtividade, tirando as oportunidades de ter melhor proveito do tempo na companhia de Deus, da família e com os amigos. É necessário repensar a motivação de consumo em certas ocasiões. Um não, algumas vezes, sempre oferece maiores possibilidades depois. Importante ter uma causa sobre o que construir na vida para não se ferrar quando tempos difíceis cobrarem maiores responsabilidades em cuidar de si e, em alguns casos, exigir confiança em proteger a família. Para isso, é vital a parceria com os princípios e valores bíblicos como forma de blindar a vaidade de si mesmo e encontrar principalmente contentamento. Espero ter passado a mensagem, entregado o recado e ensinado na lição de hoje o quanto são importantes esses pilares para uma vida financeira saudável. Vamos terminar com a prosperidade? Desejo que você vá bem em todas as coisas e que tenha saúde, assim como bem vai a tua alma. Vida longa, riquezas e honra. Deus te abençoe.